Tessalonicenses. Estamos fazendo uma varredura da Bíblia. Semana passada nós vimos uma exposição a respeito de 1 Tessalonicenses. E agora vamos falar de 2 Tessalonicenses. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 8. Podemos ir até a 9, versículos 2, de 1 a 9. Todos abriram suas Bíblias, vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda estando convosco, eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que eu agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, obrigado por esse momento em que vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito esteja nos orientando, esteja encontrando liberdade em nosso coração para nos falar segundo o Teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi explanada a semana passada, o pastor Leandro, ele várias vezes reportava isso, segunda vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Então, a igreja de Tessalônica estava muito preocupada com a segunda vinda de Cristo. Nessa carta, ainda o tema é a segunda vinda, só que agora com alguns detalhes sobre o que antecederia ou o que antecederá a segunda vinda de Cristo. Haviam alguns problemas, como hoje. As pessoas têm algumas ideias, uma mentalidade a respeito do que está acontecendo, A guerra da Ucrânia vai acabar com o mundo. Uma pessoa ligou para mim e perguntou assim: você acha que o mundo vai acabar? Vai haver uma guerra nuclear? Não sei. E as pessoas ficam realmente preocupadas com isso. E existe o contrário também. Naquela época de Paulo, segunda carta de Paulo, haviam pessoas que estavam pensando assim: Jesus vai voltar e vai ser breve, então eu vou parar de trabalhar. Se ele vai voltar, eu vou trabalhar para quê? E Paulo falou duro contra essas pessoas. A gente encontra isso no capítulo 3, do versículo 10 a 12, que diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Que conversa é essa? Quer dizer, com o argumento de que Jesus estava voltando, eu não paro de trabalhar. Mas parar de trabalhar não é trabalhar na obra do Senhor, não é trabalhar mesmo, não quero fazer nada, ficar na vagabundagem. Assim, até isso já estavam pensando naquela época, que a segunda vinda de Jesus era justificativa para a vagabundagem.
O apóstolo Paulo disse: não, se você pensa isso, seja coerente, você não trabalha, também não come. Simples assim. Então veja que tipo de discussão era essa. Havia outra discussão assim: mas nós estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo. O apóstolo Paulo: é isso mesmo. E sofrimento não é sinal da volta de Jesus. A cristandade toda, desde o início, passa por sofrimento. Pela sua fé, você vai sofrer. Então assim: mas eu estou sofrendo muito, está havendo perseguição. O cristianismo verdadeiro só se propagou dentro da perseguição. Aliás, o pastor Cláudio Duarte, num vídeo que tem aí circulando na internet, ele fala assim: a chapa está esquentando, e vai ser muito bom, porque aí vai separar de crente de cristão. Como é que é? A igreja está cheia de cristão, mas nem tanto de crente. Então vamos separar crente de cristão, porque os verdadeiros crentes, eles vão sobreviver quando a chapa esquentar, ou seja, a perseguição. Mas isso não é sinal da vinda de Jesus. As pessoas estavam preocupadas: quais os sinais? Bom, como eu acabei de falar, a tribulação, o apóstolo Paulo disse: olha, não se preocupe, Deus é justo, Ele vai te proteger, vai te abençoar, está tudo bem. Aí ele começa no versículo 3, diz: porém, você fica sabendo uma coisa, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. Isso, a segunda volta de Jesus, né? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Opa, dois pontos aqui: apostasia e o filho da perdição. Aí você: é o anticristo. A Bíblia não diz um anticristo. A palavra anticristo na Bíblia aparece no plural. Anticristo significa aquele que é contra Cristo. Então todo mundo que é contra Cristo é o anticristo. Mas existe uma pessoa, um ser, que está profetizado que virá como precursor da segunda vinda de Cristo, de Jesus, em que aqui é chamado do filho da perdição. Esse é o único, o filho da perdição. Anticristo tem um monte, filho da perdição só tem um. E ele vem junto com a apostasia. E aí cabe um comentário aqui: a apostasia não é a mesma coisa que heresia. Para começo de conversa, a palavra herege não aparece na Bíblia. Por quê? Porque herege significa ser diferente. Se você é diferente, você é um herege. Não significa que ser ruim. Mas e as heresias? Heresia significa um pensamento diferente do que seria razoável. Assim, o pensamento cristão é esse: qualquer pensamento diferente é uma heresia, porque é diferente. Sobre esse aspecto, Lutero foi o maior herege. Ele pensava totalmente diferente da igreja da época e disse: vocês estão errados, vocês estão distorcendo o que a Bíblia disse. Não, a Bíblia diz não é isso não. Então ele pensava diferente, ele foi considerado um herege, por isso ele foi expulso. Mas outras pessoas disseram: não, pensando bem, eu acho que quem está certo é ele, herege é você. E houve uma maior guerra por causa disso. Então o problema da heresia é ser diferente. Não é isso que está falando aqui. Não é isso que antecede. Então a reforma protestante devia ser o sinal da vinda de Jesus. Nada a ver, nada a ver. O que está falando aqui é apostasia. Apostasia não é heresia. Heresia é pensar diferente. Apostasia é se afastar da fé. Eu não quero fé nenhuma. Não é que eu penso diferente, eu não quero pensar nada. Eu não quero mais crer em nada. Mas pensando bem, mas eu acho que eu estou vivendo exatamente esse momento. A apostasia significa a nulidade da fé, o afastamento da fé. Eu já tive essa experiência pessoal, quando estive em Glasgow em 2001, e isso já faz bastante tempo, mais de 20 anos. Eu cheguei num sábado, lá tinha uma igreja maravilhosa, de pedra, um monumento lindíssimo, e ela estava com as luzes acesas, era um sábado. Eu falei: nossa, deve ter culto lá. Aí eu fui lá, era um bar. Não era uma igreja, era um bar. Estava aberto porque era um bar. Já tinha sido uma igreja, era um monumento histórico maravilhoso. Agora era um bar. Outras igrejas maiores estão sendo transformadas em hotéis, em museus. A Catedral de Santa Sofia, que chamam lá na Turquia, hoje em dia é um museu. Já foi a maior igreja cristã do mundo. A igreja de Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. Hoje em dia é um museu. É um museu. Por quê? Por causa da apostasia. As pessoas estão abandonando a igreja, estão abandonando a fé.
Não é porque elas pensam diferente e brigam, não, simplesmente não querem fé alguma. Estão se apaixonando. Assim, então nós estamos vivendo realmente tempo de apostasia. Se há um tempo que nós estamos vivendo apostasia, é agora. Muitas igrejas fechando, países inteiros que hoje em dia não são mais considerados, não se consideram mais cristãos, porque as igrejas estão sendo vendidas, estão fechando por desinteresse total. Não é porque se pensa diferente, não se pensa nada, eu não creio mais em nada. Isso é apostasia. Apostasia significa abandonar a fé, afastar-se da fé. Junto com a apostasia, e essa eu vejo já acontecendo agora, vem também o filho da perdição, que se levanta, segundo o verso 4, contra tudo que se chama Deus. Ele fala uma coisa muito curiosa: e agora vós sabeis o que o detém, para que no seu próprio tempo seja manifesto. Com efeito, esse é o versículo 6, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o mistério da iniquidade? Quem detém a vinda do filho da perdição? Se você for na internet, tem um monte de opinião sobre isso. Um monte de opinião sobre isso, né? Gente que se propõe a ser analista da palavra de Deus e fala, né? Tem gente que diz que quem detém o filho da perdição é o próprio Jesus. Alguns dizem que é o Espírito Santo. Outros dizem que é o anjo Gabriel, que está pelejando, né? Baseado lá em Daniel, né? Que Miguel é que vai pelejar, então dá o nome de um anjo que vai pelejar e vai impedir. Então pode ser Miguel, pode ser Gabriel, pode ser um anjo, pode ser o Espírito Santo. Alguém detém o filho da perdição, e quando essa pessoa for retirada, ele virá. Quem é essa pessoa? É interessante nós vermos, porque tem que ler com calma. Nós não podemos deixar as paixões, né? Assim, ai meu Deus, e agora, né? Primeiro, o texto do versículo 6, no grego, no original, o artigo é neutro. Não é alguém, é o que. Já faz diferença. Algo detém a vinda do filho da perdição. É algo, não alguém, mas algo detém o filho da perdição. E no versículo 7, ele fala uma coisa diferente. Ele fala alguém que detém o mistério da iniquidade. São coisas diferentes. Uma coisa é o filho da perdição, outra coisa é o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade prepara a vinda do filho da perdição. São coisas diferentes. Mas e aí, como é que eu vou entender isso? Aí vem aquela história, né? A Bíblia explica a Bíblia. O pastor Marco Aurélio Matosinho, ele já deve ter falado isso para todo mundo que fez aí o discipulado com ele, deve ter ouvido isso aos montes, né? A Bíblia explica a Bíblia. Você já parou para pensar por que isso? É um raciocínio muito simples. Se nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, se você procurar uma explicação fora dela, essa explicação não é revelação. Você está querendo explicar revelação por algo que não é revelação, portanto não tem validade nenhuma. Você vai explicar algo que Deus revelou através do pensamento humano de algo que não é revelação, para que você entenda a revelação só através da própria revelação. Então a Bíblia explica a Bíblia. Bom, e como é que eu faço nesse caso? Bom, o que você tem que fazer é procurar na Bíblia os textos que falam do mesmo assunto e fazer uma comparação entre eles, para entender. Porque eu fiquei brincando assim, poxa Paulo, você deixou a gente numa situação, ele falou assim, olha, eu estive convosco e vocês já sabem. Quer dizer, os Tessalonicenses sabiam a resposta que eu não sei. Assim, por que você já não falou, né? Podia ter dado uma ajudinha, né? Assim, olha, então, como eu havia dito, quem detém é esse. Não, se vocês sabem. Assim, bom, agora você deixou curioso, você devia ter dito, mas não falou. Será que ele não falou? Né? E às vezes fico pensando, por que Deus faz isso com a gente, né? Porque Ele quer que a gente procure com afinco, Ele quer que a gente busque, Ele não quer dar as coisas mastigadinhas na boca. Sim, você quer saber? Então busca, procura. Existem três
textos na Bíblia, do Novo Testamento, que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Um deles é repetido nos evangelhos sinóticos, né? Que está em Mateus no capítulo 24, que é a grande tribulação. Jesus fala da vinda dele e que anteciparia a grande tribulação. Em Apocalipse também fala, em 2 Pedro também fala. Bom, só então vamos lá e vamos olhar, e vamos comparar. E aí a gente vai entender do que se está se falando aqui. Em Mateus, no capítulo 24, vocês podem abrir suas Bíblias lá, no versículo 12, diz assim, Mateus 24, 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Opa! Primeiro ponto que compara com 2 Tessalonicenses, o mistério da iniquidade. Jesus disse, olha, vai se multiplicar a iniquidade. A mesma palavra. É interessante nós vermos, porque a palavra mistério na Bíblia, ela não está falando de algo esquisito, esotérico, assim, místico. O mistério na Bíblia é uma verdade que estava oculta no passado e que passa a ser revelada agora. Era mistério, agora não é mais. A iniquidade era um mistério porque ela estava agindo escondido, mas agora não vai ser mais, porque ela vai ser exposta. Então o mistério da iniquidade está operando, mas tem alguém que o detém. Ou seja, não é do jeito que ele gostaria que fosse, porque tem algo ou alguém que está detendo, mas ele já está operando. Então nós vemos que em Mateus 24, Jesus já está falando assim, olha, vai haver uma iniquidade que vai se multiplicar de tal forma, que até a fé vai se esfriar. Até a fé vai se esfriar. Seria isso a apostasia? A fé se esfriando e desaparecendo? Mateus 24, 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Opa! De quem ele está falando? Do filho da perdição. Então você veja que tem a comparação perfeita. Iniquidade, o mistério da iniquidade, o filho da perdição, está tudo aqui escrito em Mateus 24. Mas é interessante que em Mateus 24, 22, Jesus nos alerta o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Entrou aqui um agente novo, os escolhidos. Por causa deles, alguma coisa ia acontecer diferente. Não fosse a presença dos escolhidos, algo aconteceu diferente. Os dias de tribulação serão encurtados, serão abreviados, porque existe alguém, os escolhidos, que fazem diferença. Lá em 2 Pedro, que também é o texto que fala da segunda vinda de Jesus, nós podemos lá ver 2 Pedro 3, 7 a 12. 2 Pedro 3, 7 a 12. Para quem não está mais acostumado a folhear a Bíblia, né? Só olha na internet ou no aplicativo, né? 2 Pedro 3, de 7 a 12, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto é muito importante. A vontade de Deus é que todo mundo se arrependa. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados.
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E olha o versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você já parou para pensar no que está dizendo? Que como igreja nós podemos apressar a vida do Senhor, a vinda do Senhor. As pessoas têm uma ideia de que a vinda de Jesus está simplesmente determinada por Deus, e está, e que nós como igreja ficamos estáticos, esperando acontecer. Totalmente falso. O texto que eu acabei de ler diz exatamente o contrário, que como igreja nós podemos apressar isso. Mateus 24 é a mesma coisa, os dias de angústia vão diminuir por causa dos escolhidos. O evangelho ele tem que ser espalhado no mundo inteiro, então virá o fim. Quem vai espalhar o evangelho? A igreja. Então a ação da igreja na vinda de Jesus é direta e imediata. Você tem que espalhar o evangelho, você tem que confrontar a iniquidade, você tem que apressar a vida do Senhor. Quem é que o texto está falando? Ele está falando dos escolhidos. São os escolhidos que detêm a iniquidade. O mistério da iniquidade está retido, porque a igreja o retém. Quando a igreja falhar, ele se espalhará. O texto, se você ler com calma, ler de novo e deixar o Espírito de Deus falar com o seu coração, você vai perceber que ele está fazendo uma comparação como se fosse um rio em que você represa e a água está pressando, e tem uma represa assim, ele vaza um pouco, mas assim, daqui a pouco você tira a represa e o rio vai como se fosse um tsunami e leva tudo. É o mistério da iniquidade. Ele já existe, ele está operando, mas não com força total. Por quê? Porque os escolhidos não deixam. Porque os escolhidos, aqueles que realmente fazem a diferença, aqueles que estão apressando a vinda do Senhor, eles estão retendo assim: não, você não vai fazer isso, você não vai fazer, a verdade tem que prevalecer. São os escolhidos que detêm o mistério da iniquidade. Olha o que diz Apocalipse. Eu gosto sempre de deixar por último, Apocalipse 12, de 7 a 12. Houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto apoia alguns, dizem: não, está vendo, foi o Miguel que estava brigando. Alguns dizem assim: essa briga ela já está acontecendo há muito tempo nos céus, não é aqui na terra. Esse texto ele reforça uma ideia muito antiga, né? Mas lá em Jó fala que Satanás passeava na terra e ele chegou na presença de Deus assim: o Jó aí. Apocalipse diz exatamente isso. O que Satanás está fazendo? Está acusando. Por isso é que ele é chamado de o acusador. E aqui diz assim: eles o venceram. Eles quem? Os anjos? Os anjos não precisam do sangue de Jesus. São os escolhidos. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles se opuseram, disse: não,
iniquidade não. Iniquidade não. Eu vou conter o mistério da iniquidade, ele não vai se expandir, porque eu estou aqui, eu não vou permitir. E eu fico pensando o seguinte, talvez isso anime, nossa, que coisa, né? Fica aquela história de batalha espiritual lá de Efésios 6, né? Por que da apostasia? Por que tanta gente com fé já quase nula, com vento que não venta mais, né? Vento que já não venta mais, é só ar, não tem mais vento. Hoje se fala que a maior igreja é a igreja dos desigrejados, um monte de gente fora da igreja. Por quê? Por quê? Ah, mas tem muito pastor vigarista, tem mesmo. O pastor Marco Aurélio estava falando aí, eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive ontem com o meu genro, uma pessoa que abriu uma igreja ali, uma cidadezinha perto daqui, bem pequenininha, e ele botou na garagem dele, botou uma telha e escreveu lá, Igreja Internacional, não sei o que, assim, uma igreja internacional. Nossa, o cara pensa grande, hein? Internacional já, não é nacional, não é estadual, não é nem municipal, já é internacional. Será que você sabe o que você está fazendo? Isso é a porta do escândalo, isso ali é a porta do escândalo. O indivíduo não sabe o que está falando, não sabe os propósitos, um monte de gente vai para lá e depois fica assim, gente, esse evangelho não serve para nada. Desigrejados, porque estão desanimados, com tanta gente que fala bobagem, às vezes até bem intencionado. Eu não vou julgar a intenção do coração, só Deus pode fazer isso, mas fala um monte de bobagem, e as pessoas estão se esfriando na fé por conta disso. O que está faltando? Eu quero fazer uma comparação, uma ilustração, por favor. Eu sei que nessas ilustrações vocês nunca vão esquecer. Eu vou comparar a vida cristã, a vida de fé, com a saúde. Você está passando mal, você está morrendo, está tendo um chilique, tendo um ataque cardíaco, está tendo uma crise de falta de ar por causa do Covid. Aí você vai no hospital. Você acha que o médico vai fazer o quê? Vai perguntar o que você comeu na semana passada, qual é a sua dieta, se você bebe água, se você faz caminhada? Ele não vai perguntar isso. Você está morrendo, você está em crise. Intervenção, emergência. Vou medir seus sinais vitais. Aliás, vocês sabem quais são os sinais vitais? Cardiovascular, né? Se o coração está batendo, cardiorrespiratório, se você está respirando. Esses são os primeiros sinais vitais que um socorrista faz. O coração está batendo, você está respirando? Ah, tá ok. Então vamos ver a pressão, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Vamos fazer uma intervenção. Leva para o pronto-socorro, leva para a UTI. Vamos fazer uma intervenção. Estabiliza o indivíduo. Sobreviveu, beleza. Então agora vamos para o tratamento ambulatorial. Você vai tomar antibiótico, você vai tomar um corticoide, você vai fazer exame, você vai melhorando, até que você recebe alta. Você recebeu alta, você vai fazer o quê? Você agora vai fazer um tratamento terapêutico. Aí sim, assim, olha, pela sua faixa etária, você precisa caminhar, você precisa tomar sol, você precisa beber água, você precisa ter ar puro, você precisa fazer isso, você precisa fazer... E essa parte dura a vida inteira. O tratamento terapêutico é a vida inteira. Qual é a consequência disso? Você vai ter uma vida feliz, uma vida produtiva. Esse é o tratamento de saúde. Há uma comparação exata com a área espiritual. Você está perdido, indo para o inferno sob o juízo de Deus. O que você precisa? Intervenção, você precisa de conversão. Se converta. Arrependa-se dos seus pecados, aceite Jesus. Ok. Isso é intervenção. Agora eu vou fazer um tratamento ambulatorial. Quais são os meus pecados? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler a palavra de Deus para conhecer o que Deus quer da minha vida. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer várias coisas de imediato, abandonar os vícios, abandonar os maus amigos, abandonar as maus... Preciso fazer tudo. Bom, ok, o ambulatorial passou. Agora eu vou fazer o terapêutico. Eu vou fazer um processo de santificação. E para isso, e é exatamente aqui que eu acho que o grande problema está pegando, disciplina espiritual. O que está faltando para que nós, como igreja, sejamos aqueles que detêm a iniquidade? Está faltando disciplina espiritual. Vou contar um caso bem assim, essa é ilustração verdadeira, que eu vi lá do site Portas Abertas. Um pastor no Egito,
O Egito é uma ditadura não islâmica, ou seja, é a maioria islâmica, mas o governo é laico. Então, a igreja cristã tem uma certa liberdade lá. E a igreja começou a crescer e começou a aparecer um problema. Os muçulmanos convertidos começaram a reclamar dos cristãos tradicionais. Chegaram para o pastor e disseram: olha, quando eu era islâmico, eu era obrigado a orar 5 vezes por dia. Aqui eu chego aqui, ninguém é obrigado a nada. Ninguém ora. Aí o pastor pensou, e disse: tem razão, mas o que eu vou fazer? As pessoas não sabem usar a liberdade. Em vez de ser obrigado, você pode usar a sua liberdade. Aí o indivíduo assim: já que eu não sou obrigado a nada, eu escolho não fazer nada. É um mau uso da liberdade. Aí você, vamos fazer o seguinte: nós não somos islâmicos, não precisamos orar 5 vezes, vamos pegar Daniel, vamos orar 3 vezes por dia. E eles ficaram todos felizes. Eles queriam uma disciplina, eles estavam acostumados a uma disciplina espiritual, e trocaram a disciplina por nada. Eu disse: não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer oração 3 vezes por dia. Ficou todo mundo feliz e a igreja voltou a crescer. É obrigado a orar 3 vezes por dia? Não, mas cada um precisa procurar a sua própria disciplina. O que não pode é: como eu não sou obrigado a nada, eu não vou fazer nada. Isso é que não pode. Você tem que escolher a sua disciplina espiritual. Eu não vou dizer que horas você tem que orar, mas se você troca o momento de oração para ver Big Brother, tem alguma coisa errada. Se você troca você passear em vez de ir à igreja, tem alguma coisa errada. Não há disciplina. Ah, mas hoje, sabe, eu estou meio cansado. Cadê a sua disciplina? Quando você quer emagrecer, você não faz disciplina? Ah, eu queria comer, mas se eu comer eu vou engordar, não pode. Ah, mas eu tenho que fazer. Eu sou obrigado, até por uma questão de saúde, a fazer ginástica, né? Aliás, uma brincadeira que foi ali lá na academia, assim, eu sei que eu não faço ginástica para ficar bonito, eu faço ginástica para não piorar. Assim, ficar bonito não interessa, né? Mas eu vejo as pessoas que estão lá, algumas vão lá, outras estão sempre lá e malhando, e uma disciplina enorme. O resultado aparece, claro que aparece, não sem disciplina. Nós queremos ter resultados sem nenhuma disciplina. Isso não acontece. Nós não procuramos uma disciplina espiritual. Nós queremos ser os heróis da fé, mas não queremos ter nenhuma disciplina dos heróis da fé. Não tomamos um tempo para orar. Tem gente que já me falou assim: se eu fosse orar, eu nem ia saber o que orar. Eu participei em uma época da minha vida que eu estava indo num determinado lugar para fazer um tratamento de saúde, e havia uma igreja bem em frente, e todos os dias tinha um grupo de oração lá funcionando. Então, como eu ia lá, eu ia no grupo de oração. Eu não ia todos os dias, mas todos os dias que eu ia no médico, eu ia nesse grupo de oração. As irmãzinhas lá ficavam 1 hora de joelho orando em voz alta. 1 hora, falando em voz alta. Eu nunca vi a gente arrumar tanto argumento para orar. Todos os dias eles oravam 1 hora sem parar. É uma questão de disciplina. Eu ficava impressionado. E se você começar, comece. Eu lembro que uma irmã disse: não, eu resolvi fazer uma campanha de oração por mim mesmo. Peguei uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de café, eu vou passar a noite toda orando. Aí eu orei pelos meus filhos, eu orei pelo não sei que, eu orei por isso, e quando eu disse, eram 11 horas da noite. Eu falei: gente, eu vou fazer o resto. Eu não estava acostumado a orar. Eu não conseguia orar 2 horas. Ele se propôs a orar 5, não conseguia orar 2. Não era café que ia arrumar, não era Coca-Cola, adiantava. Não tinha disciplina, não estava acostumado. A mesma coisa, se eu vou pegar assim, você acha que essa musculação vai levantar 100 quilos de uma vez? Vai romper os seus músculos. Você tem que começar de pouquinho, mas tem que ter disciplina. E ir todos os dias. Eu tenho as minhas disciplinas. Não estou dizendo que isso é lei, que todo mundo tem que ser igual, não. Mas eu tenho a minha disciplina. Todos os dias eu me levanto, a primeira coisa que eu faço, eu vou orar em jejum. Eu fico pelo menos meia hora orando. Assim, mas eu não sei o que é orar. Eu vou te dizer o que você pode aprender a orar. Lógico que o Pai Nosso já é. Os próprios discípulos não sabiam, o Senhor nos ensina a orar. Eles viam Jesus orando o tempo todo, eu não sei orar. Assim, mas eu vou te dar uma dica. E ensinou o Pai Nosso. Mas tem muito mais do que isso na Bíblia. Se há um texto que eu oro sempre, está em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável.
Você não sabe o que pedir a Deus? Olha o que a Bíblia fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Você quer oração melhor do que essa? Está no Salmo 139, 23, 24. A Bíblia tem um monte de oração. Um monte. Basta você ler e começar assim: Senhor, vem falar no meu coração. Eu quero orar. Uma coisa que me chama muito a atenção é que lá o livro de Jó, que passou um perrengue danado. Quando que Deus mudou a vida dele? Quando ele orava pelos seus amigos. Nós precisamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz claramente: devemos orar pelos outros, orar pelos amigos, orar pelas enfermidades de quem a gente conhece, às vezes até de quem a gente não conhece. E à medida que você vai praticando essa disciplina, parece que você vai se desenvolvendo, e quando você vê, você está um tempão orando pelas pessoas, orando pelos problemas que você conhece, pedindo a intervenção de Deus, buscando a orientação de Deus. Nós não fazemos essa disciplina, e depois, quando a iniquidade bate na nossa porta, nós não sabemos responder. Mas nós fomos eleitos por Deus para confrontar, para deter o mistério da iniquidade. Deter. A vinda do filho da perdição é outra coisa. Está nos planos de Deus. Deus é que vai dizer assim: está na hora. Mas a igreja tem participação nisso, porque ela pode apressar isso. Ela pode apressar evangelizando, falando do amor de Deus, falando das boas novas, que significa evangelho, testemunhando e se opondo à iniquidade, se opondo ao mistério da iniquidade, não permitindo que a mentira prevaleça. É interessante ver, mais uma vez, ler com calma o que o texto diz. No versículo de Tessalonicenses que eu li, e diz assim, no versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, em que o Jesus matará com o sopro da sua boca. Versículo 9: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Nós estamos vivendo um tempo de fake news, é só mentira, é só mentira. Como é que se combate a mentira? Com a verdade. Se você usa a mesma arma do inimigo, você não está destruindo o inimigo, você está substituindo ele. Você só pode confrontar a mentira com a verdade. Se não é isso. Não é isso. Isso está errado. Mesmo que isso vá contra os meus interesses, mesmo que isso vá me prejudicar, a verdade deve prevalecer. Sendo assim, os escolhidos terão a parte que lhes cabe nesse processo de apressar a vinda do Senhor. Não é um estático: eu estou esperando Jesus voltar. Não, eu posso apressar, evangelizando e testemunhando, porque, como disse aqui, mais uma vez lá em Apocalipse, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Amém? Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua Palavra. Queremos ser, ó Pai, parte desse processo de conter as obras da iniquidade e ao mesmo tempo apressar a vinda do Senhor, testemunhando, vivendo uma vida perto de Ti, uma vida de disciplina espiritual do mais alto nível, para que vejamos a Tua obra, para que vejamos a ação, para que vejamos, ó Pai, como disse a Tua Palavra, que os nossos olhos abram e vejam a Tua ação sobrenatural Tua sobre o Teu povo, sobre as pessoas que precisam da Tua ajuda, que milagres aconteçam. Nós queremos ver os Teus milagres, queremos ver a Tua ação, queremos ser parte disso, ó Pai. Como igreja, nós queremos deter a iniquidade, queremos confrontar o inimigo das nossas almas, que ele não prevaleça. Nós sabemos que isso acontece por causa do sangue do Cordeiro. É Ele que nos dá poder para isso. É Ele que nos permite estar limpos diante de Ti das nossas próprias iniquidades. E queremos fazer frente a isso. Queremos fazer parte do Teu plano. Nós queremos fazer parte do Teu plano. Sim, ó Pai, olha o nosso coração, prova-nos os pensamentos, guia-nos pelo Teu caminho eterno, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, para que façamos parte dos Teus planos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.